Ruth 3, versículo 8 diz assim, o tema é Boaz promete a Ruth casar com ela. Versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, entende, pois tua aba sobre a tua serva, porque tu é o remidor. E disse ele, bendita seja tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ficar-te aqui esta noite, e será que pela manhã, e se ele te remir, bem está, ele te redima, porém se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, deitar-te aqui até amanhã. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, obrigada por essa noite, obrigada por esse tempo. Como eu acredito e creio, Senhor, que o Senhor tem coisas especiais para entregar essa noite para cada um de nós. Aquilo, Pai eterno, que pertence às nossas famílias, Senhor, e que passou por despercebido na linhagem, a caminhada, Pai eterno, geracionalmente, nós vamos resgatar. Nós estamos aqui essa noite, Pai, com mãos abertas e pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Abençoa cada família aqui representada, visita cada lar, visita cada mente, cada coração. Pai, vire chaves hoje, Senhor, faça conforme o teu querer. O Senhor, Pai eterno, é convidado para o nosso meio, para essa noite, para esse momento. O Senhor é o principal, Senhor. Muito obrigada por essa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Um texto muito conhecido, e eu amo falar de Ruth. Ruth tem tantas coisas exponenciais, e não só nesse texto, mas todo o livro de Ruth você vai ver uma história de sucesso. Você vai ver que ela caminhou ali com a sua sogra, e ela teve benefício em tudo aquilo que ela se propôs fazer. Mediante a situação, que era uma situação desesperadora, porque só tinha elas duas no contexto do livro, e mesmo assim você vê uma história de vitória. Você vê que o Senhor fez infinitamente mais do que elas mesmas esperavam, né? Um momento de choro se transformou em momento de alegria, de riso, e transformou e deixou um legado geracional. Então, Noemi aqui coloca um plano em ação, que era fazer com que Ruth constituísse uma família. Eu não sei se você já conhece, mas eu vou lembrar você dessa história de Ruth e Noemi. A história contada é que Noemi, ela ficou desamparada. E desamparada porque ela perdeu o marido, porque ela perdeu filhos. Ela sobrou ali com ela, na verdade, 2 noras. Uma das noras abriu mão de caminhar com ela, e a outra nora foi a que fez, na verdade, uma aliança com ela, e falou, olha, a partir de hoje eu não vou te deixar sozinha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Foi ali que Ruth conhece o Deus de Noemi. Foi a partir daquele momento que ela decidiu seguir Noemi, que a história dela foi transformada, porque naquela época, uma mulher viúva era uma mulher desamparada. Era uma mulher que não tinha nome, era uma mulher que não tinha condições financeiras, e que muitas das vezes os filhos eram levados como escravos para dívidas deixadas serem supridas. Então essa era a história de Ruth, era essa a história de Noemi. E Ruth ali era uma de suas noras que decidiu mudar a vida acompanhando a sua sogra. Então a gente vê aqui 2 planos muito claros de Noemi, né, quanto à vida da Ruth. O primeiro visava oferecer verdadeiramente um lar para Ruth. Poxa, alguém que faz uma aliança com você e diz, olha, a partir de hoje você não vai mais estar só. A partir de hoje, mesmo você passando desespero, eu vou estar aqui com você. Às vezes encontramos pessoas na caminhada quando estamos muito bem, mas momentos desesperadores, muitas pessoas se encontram como? Só. E não foi a história de Noemi. Então, Ruth, visando tudo aquilo que ela fez, falou, eu preciso arrumar um lar para você. Eu preciso fazer com que você case, você seja feliz, porque você está me fazendo feliz, conjecturando eu. E o outro ponto era que ela tinha
a possibilidade de reivindicar o resgate da terra da descendência de Noemi, a terra que era do marido dela. E na cultura, na época também, era muito interessante, porque as pessoas em momentos de desespero vendiam as suas terras. Então, se a pessoa morreu ali, o que acontece? Aquela terra ficou para aquela pessoa que comprou, não tinha quem pudesse reivindicar. Então, um dos planos também de Noemi, fazer com que Ruth tivesse ali uma família, era fazer a reivindicação dessas terras que pertenciam à família dela e foram vendidas nesses desespero. Então, Noemi institui aqui Ruth a apresentar a Boaz, quando ele estivesse limpando a cevada, se apresentar como mulher para ele. E aí foi essa história que acabamos de ler, que é Ruth 3, e ela vai desmiuçar todo esse contexto. Mas olha que interessante, eu não sei se você sabe qual que é o significado e o que era cevada na época, mas era o principal plantio, né, a planta ali do pão. Era dos hebreus, dos gregos e dos romanos na época. Boaz, ele era conhecido como um homem poderoso, de influência, porque dinheiro é poder. Você querendo ou não, você tem que entender que dinheiro é poder. Quem tem dinheiro tem influência. Quem tem dinheiro tem um poder e fica sendo visado, fica em um lugar de destaque, porque é algo que a pessoa conquistou. Então, naquela época não era diferente. Boaz, ele era esse referencial. E essa noite eu entendo que o Senhor está entregando coisas que pertencem a você e a sua família, que passaram por despercebido em outras estações. Ele está entregando nessa fase de vida. Eu acredito que pessoas, assim como Ruth, foi se aliançar com Noemi, pessoas estão sendo aliançadas com você para entregar aquilo que pertence a você. É como se fossem portas abertas através da vida dessas pessoas. Então Boaz, com essa influência toda, era aquele que poderia resolver a vida ali das duas. Era aquele que poderia fazer de um momento de tristeza, de choro, um momento de alegria, um momento de conforto, um momento de retorno onde não haveria retorno. O maior resgatador, nós sabemos que se chama Jesus. Foi Ele que nos resgatou. É Ele que resgatou você, a sua família, aquilo que pertence a você. É Jesus que resgatou. Mas pensa em um tema tão poderoso, e aqui eu quero dizer para você o que significa um resgatador. Em hebraico, ele tem um entendimento de parente redentor ou vingador. O resgatador era um parente não tão distante, influente, a quem a família podia, em geral, recorrer quando a sua linhagem, aos seus bens, corressem risco por ser perdidos. Então, o resgatador, ele tinha um papel da seguinte forma: ele teria que comprar de volta a terra vendida em tempos de crise, como eu acabei de dizer. O resgatador, ele tinha o direito de comprar parentes escravizados, garantir um herdeiro para um irmão morto, primogênito, que ele seria aquele sucessor. O nome do irmão falecido era aquele que iria perdurar, porque existia ali um resgatador. Mas o que eu quero dizer para você nesse contexto todo? Às vezes você pode ser aquele que fica chateado de ajudar a sua família. Às vezes você pode ser aquele que fica chateado quando a família recorre a você para solucionar ou para responder algo por eles. Quando a família está ali em tamanho desconforto ou não sabe o que fazer, ele vai lá e liga para você. Ele vai lá e diz assim: olha, você pode vir aqui e solucionar e resolver o meu problema? E aí você diz: poxa, de novo, fulano da minha família está me ligando para solucionar isso. Eu quero dizer, porque ele vê em você um resgatador. Ele vê em você aquele que pode solucionar algo que ele está encontrando dificuldade. E o Senhor te trouxe nessa terra para ser resposta, não só para o outro, mas para a sua família também. Então, resgatadores, receba a unção que está sobre você. Você é um solucionador para esse tempo, para essa estação, para essa fase de vida, sabe? Talvez você foi um resgatador na sua infância, o seu irmão mais novo te chamou para você solucionar problema. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que você vai ser o resgatador da sua família. Você vai ser aquele referencial, aquele que vai fazer o que todos os outros não conseguiram fazer. É nem você que eles estão colocando a credibilidade em Deus. É você que está sendo um referencial. O resgatador é exatamente isso. Ele é um referencial. Ele tem a resposta ali da vida de gerações de pessoas. Então Boaz era esse. E aí, Noemi falou bem assim para Ruth: Ruth, o negócio é o seguinte, eu vou solucionar o teu problema. Você tem amigos que é assim? Que chegam em você e falam: olha, não fica assim não, eu vou solucionar. E aí começa a te dar um monte de dica.
que o resgatador é exatamente isso. É quando você pode colocar ali diante dele um problema e ele ser a solução. Ele vai te orientar no que deve ser feito. E se necessário for, ele vai no seu lugar. O resgatador é esse. Ele vai no seu lugar, ele te protege, ele toma conta de parentes, de circunstância, daquilo que é motivo de desonra. Ele faz com que a honra seja estabelecida em nome de Jesus. Nesse contexto, Boaz fala para Ruth, ele diz assim para Ruth: olha, fique aqui até a noite, para que nenhum mal entendido venha acontecer. Boaz era muito mais velho do que Ruth, então ela poderia ter homens mais novos interessados nela. Mas um resgatador, ele não quer expor a sua nudez. Um resgatador, ele não vai apontar o teu pecado, ele não vai dizer: olha, tá vendo? Você fez isso, por isso que não deu certo. Não, o resgatador é aquele que te protege, é aquele que te cobre, é aquele que escuta um defeito, um problema, e ele diz assim: olha, não se preocupe, porque está bem guardado. Não se preocupe, porque eu não vou expor você. Não se preocupe, porque eu estou com você. Esse contexto que acabamos de ler, Boaz, ele fala isso para Ruth. Ele diz: fique aqui, fique tranquila. Sabe, eu vou cuidar de você, eu prometo casar com você. O resgatador, ele tem aliança com a sua amizade. Ele tem aliança com quem você é. Ele não vai deixar com que você seja envergonhado ou mal entendido venha acontecer. Ele é aquele que vai cobrir você em tempos de frio. A palavra aqui que acabamos de ler conta Noemi falando para Ruth: olha, descubra os pés dele. E no versículo 8 diz que tudo estremeceu. Provavelmente Boaz estava ali dormindo e o frio veio à tona, e ele, com o frio, ele acordou. Quando ele acordou, ele viu que Ruth estava lá e falou: o que você está fazendo aqui? Ela falou: olha, você é o resgatador. Mas até não estar aliançado àquela circunstância, ele poder solucionar aquilo que aquela família passava, ele disse: fique aqui, aquieta. Às vezes chegamos muito ansiosos diante do Senhor e dizemos: Senhor, isso me pertence, isso é meu, fulano roubou isso que é meu. Assim como nós chegamos assim diante do Senhor, nós chegamos assim contando histórias, dizendo para o Senhor o que precisamos, e Deus fala assim para a gente: olha, aquieta aí, espera, vai dormir um pouquinho, amanhã a gente conversa de novo, amanhã você vai notar isso de uma outra forma. E é realmente o que acontece. No dia da compra eu estou chateada. Quando amanhece eu falo: Senhor, obrigada, porque eu tenho condições de fazer essa compra. Amém? Então lembre-se disso. E aí quando nós saímos de lá e recebemos essa mensagem, e a moça falou: olha, eu quero aqui pedir desculpa, me dá o seu Pix que eu vou fazer esse estorno. Eu acredito que o Senhor está falando hoje para você, porque você aquietou, porque você dormiu tranquilo. Essa manhã eu ainda vou fazer coisas por você, eu ainda vou entregar aquilo que pertence a você, porque o momento de angústia passou, eu sou contigo e estou entregando coisas novas em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Se for para Deus, pode ser melhor. Então Noemi declara para Ruth que encontrar esse lar para ela. Noemi foi aquela que deu referência a Ruth de riquezas. Às vezes estamos ali em uma situação que só lembramos de coisas ruins do nosso passado. Só lembramos do momento de desespero, quando não tínhamos condição, o que comemos, o que não queria, onde fomos como não queria, as vestes que tínhamos porque tinha que ter e não queria. Então precisamos de pessoas como Noemi para nos lembrar e dar referências de riqueza. Às vezes a sua referência de riqueza está muito baixa, você tem que ser empurrado para uma nova fase de vida, assim como Ruth foi empurrada para um resgate. O resgate só aconteceu porque ela foi empurrada para uma outra fase de vida. Ela entendeu que a referência que ela tinha lá no passado, quando o marido morreu, quando o sogro morreu, quando o cunhado morreu, era muito pequena. Ela disse: olha, eu não tenho dimensão dessa riqueza, Noemi, eu não tenho dimensão. E ela falou: você vai voltar comigo para a minha cidade. E é quando Ruth simplesmente se abre os olhos e diz: a partir de hoje o teu povo é o meu povo. Você precisa ir para a próxima fase e dizer isso para o Senhor: o lugar que você está me enviando, esse é o meu povo. Então Ruth entendeu. Ela disse: olha, eu quero essa fé que você está tendo.
Eu quero entender por que você está indo para um lugar que as pessoas ainda estão passando fome. Eu quero entender de você querer voltar para um lugar onde foi motivo de tristeza. Por que você está querendo voltar para lá? Penso eu, porque o que fez encher os olhos dela para que ela acompanhasse Noemi, se ela não tinha nenhuma convicção ou certeza que lá seria bom? Sabe, tem pessoas que vai levar uma riqueza tão grande dentro dela, muito além do que dinheiro, uma riqueza tão grande dentro dela, que vai chamar a sua atenção. É quando você vai abrir os seus olhos e vai dizer: eu preciso daquilo que está dentro dessa pessoa, eu preciso daquilo que essa pessoa carrega e eu preciso acompanhar. Então, como a nossa referência de riqueza muitas das vezes é pequena, infelizmente, da onde nós saímos, e eu não estou falando sobre processo, porque o processo nos ajuda a chegar em um lugar, mas a referência que tínhamos anteriormente não tem o poder de nos paralisar. Não pode ser algo que vai dizer para você: olha, você não vai além porque você saiu desse lugar. Você já viu pessoas que usam esse tipo de frase? Olha, não esqueça das suas raízes. Não esqueça de onde você veio. Obviamente você não vai esquecer de onde você veio, mas você não pode estar com a mente lá, porque a mente que está lá é uma mente que está no passado. O Senhor manda você olhar para o futuro. A cruz é o nosso futuro, Cristo é o nosso futuro, Jesus é o nosso futuro, e Ele diz que sabe os planos que tem ao teu respeito. São planos de te causar bem, não é plano para te deixar triste, chorando, te causar dano algum. É um plano que vai te dar a certeza que Ele pode fazer por você coisas muito maiores do que você pensa, em nome de Jesus. Nós precisamos ser acreditados. Queremos ter uma história para contar, e isso é contagiante. Você contar testemunhos, você contar o que Deus fez por você e o que Deus faz por você diariamente. Então precisamos vivenciar e entender as oportunidades que Deus está nos dando, restituir sonhos que tivemos um dia, resgatar a vontade, a garra que tivemos um dia, dizer para nós mesmos: olha, aquilo eu ainda não realizei, mas hoje eu vou realizar, porque o Senhor me permitiu realizar. Eu não vivo de promessas de ninguém. Você precisa viver das promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, o resgate de sonhos é o que Deus tem para você essa noite. O Senhor está falando: olha como eu resgatei uma família inteira, como eu fui o Deus de uma família inteira, como eu fui e fiz aquela mulher ser da linhagem de Davi, assim eu vou fazer da sua vida. Você vai ser reconhecido pela linhagem que você nasceu. O Senhor está te levantando como uma referência. Ele está dizendo para você quando poderiam rir de você, quando poderiam fazer com que você ficasse em uma terra seca. Eu vou fazer você ficar em uma terra produtiva, em nome de Jesus. Essa noite precisamos contar histórias para nós mesmos. Precisamos viver dessas histórias. 2 Coríntios fala algo muito profundo, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quanto maior for a busca em Deus, mais teremos força. Mais teremos força para permanecer, para ir além, para dizer: olha, eu quero que aconteça aquilo que aconteceu com Ruth na minha vida. Eu quero encontrar o resgatador e eu quero conhecer aquilo que pertence a mim. Porque você não vai conhecer aquilo que pertence a você se você não vê a porta aberta. Não tem como. Tem coisas que só vão ser expostas quando nós nos permitimos. Noemi se tornou atrativa para Ruth. Ruth foi aonde Noemi orientou para que ela fosse. Ruth fez o que Noemi orientou que ela fizesse. Ruth foi além. Aquilo que Noemi conduziu para que ela fizesse, falou para ela trocar de roupa, falou: olha, vai, se vista assim. E Ruth é a única mulher chamada de virtuosa na Bíblia. E o significado ali do contexto virtuosa é mulher valente.
É a mulher que cumpre. E eu quero te dizer que o Senhor está chamando aqui os valentes de Davi. Vocês estão em frente de guerras que precisam de vitórias. Pessoas que estão esperando em você respostas dadas por Deus. Pessoas que estão falando para você, olha, a circunstância não pode continuar desse jeito. E você vai dizer para ela, eu vou resolver porque o Senhor me enviou para que eu resolvesse em nome de Jesus. Mas eu pensei e fiquei refletindo sobre isso, o que eu poderia falar para minha mãe naquele instante, para que ela mudasse aquele contexto, para que ela sonhasse, para que ela desfrutasse. E não veio outra mensagem sobre a minha mente que não fosse alimentar os nossos sonhos. Alimentar aquilo que o Senhor entregou para nós. Alimentar algo que pertence a nós. E muitas das vezes estamos nos sentindo cansados de ir além. Se Ruth, aquele dia, falasse para Noemi, olha, eu me sinto cansada de ir além. Eu me sinto cansada de colocar em prática esse tanto de coisa de uma forma minuciosa que você está me entregando. Ruth não teria tido um filho. E a genealogia não teria mudado. Ruth não poderia resgatar aquilo que pertencia àquela família. E ela fez de uma forma muito profunda. Da forma que ela orientou, ela foi lá e fez. Sabe, nós precisamos ter uma autoestima, uma autoimagem sobre nós, que são coisas que não são feitas em laboratórios ou comprados em farmácias. O ser humano tem a subjetividade muito além do que a química pode alcançar. Como o ser humano é inserido no campo da linguagem, nossa voz calada precisa se expressar no espírito, na alma e no seu corpo, em nome de Jesus. Não tem como eu dizer que quero viver algo e simplesmente o meu corpo, a minha linguagem falar o contrário. Eu não posso dizer, olha, eu quero resgatar tudo aquilo que me pertence ou pertence à minha família, e eu pensar de uma forma tão diferente. Como que eu posso atrair aquilo? Como aquilo pode chegar até mim? Então essa noite o Senhor está falando para você, olha, tem resgates que você vai fazer. Tem coisas que pertencem a você. Tem portas que só você vai abrir. Tem portas que os seus pais não abriram, mas você vai abrir. Está nas suas mãos, pertence a você. E até que isso não seja cumprido, a geração não acaba. Que fatores estão levando as pessoas a uma decisão de si mesmas? Será que estamos nos sentindo fracos? Ou estamos deixando de olhar para as promessas que o Senhor nos deu? Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Precisamos calçar as sandálias da humildade. Precisamos reconhecer que se não estamos conseguindo identificar aquilo que nos pertence, precisamos de uma Noemi em nossas vidas. Precisamos de um empurrão. E no momento ali da fome, no momento de desespero, o Senhor vai mandar criatividade. Ele vai mandar orientações. E a diferença entre eu e você e Ruth é a obediência. Deixamos de obedecer o que o Senhor colocou em nossas mãos. Ruth 4:8 diz, quando pois o resgatador disse a Boaz, aquele que tinha comprado a terra que pertencia àquela família, adquira você mesmo, Boaz, essa terra. Ele tirou a sandália, ou ele disse, olha, essa caminhada aqui, isso aqui que está sobre essa família não pertence aos meus pés, pertence aos teus pés. Eu acredito que o Senhor está mandando pessoas e dizendo, olha, isso não pertence a mim, essa caminhada aqui é sua. Pega essa caminhada e vai. Vai além, que algo extraordinário vai acontecer com você. Nós precisamos calçar essas sandálias de humildade e reconhecer aquilo que nos pertence, lutar por isso. Independente do desespero, independente daquilo que está sendo apresentado para os nossos olhos. Noemi, e você vai ver isso em Ruth 4, pega o filho de Ruth em seus braços. Pensa, você que pensou tanto, idealizou tanto algo, pegar ali a concretização daquilo em seus braços é ter a certeza que Deus é por você. É ter a certeza que não é sobre a força do seu braço. Porque no momento de desespero é difícil nós falarmos, eu creio no Senhor, eu acredito no Senhor, o Senhor vai fazer. Em momentos que o Senhor faz milagres, a gente começa a dizer, eu acredito, é isso mesmo.
Não, mas o Senhor está nos chamando para acreditar em tempos difíceis. Ele está dizendo, independente do tempo, quem faz sou eu. Independente do tempo, quem faz o filho nascer sou eu. Independente do tempo, eu que guardo a gestação. Independente do tempo, eu que faço aquilo que eu prometi para você fazer. Em nome de Jesus. Então um sonho ali nasce no coração de Noemi. E ela contou a Ruth, orientou sobre o resgate, veio a obediência e ela executou aquilo que Noemi pediu para que ela executasse. Acredito que Ruth gostou de ser sim alguém que foi acreditada. Hoje o Senhor está enviando pessoas para andar com você, que acreditam em você. Pessoas para andar com você que está vendo não somente o seu presente, mas está vendo o seu futuro. Ande perto de pessoas que falam, olha, o seu futuro vai ser brilhante. Você é muito boa nisso, você é muito bom nisso. Continue adiante, porque eu sou contigo e vou fazer coisas grandiosas. Só contamos sonhos e projetos para quem nós confiamos, para quem nós acreditamos. Essa noite você precisa levar a sério o resgate que precisa tomar sobre aquilo que pertence à sua família, à sua linhagem, à sua geração, aquilo que já está depositado em suas mãos, as profecias que te falaram, aquilo que você anotou e aquilo que você ainda não lutou por elas. Você precisa tomar coragem essa noite e lutar por cada uma delas em nome de Jesus. Sabe, a família ela é muito mais do que a união de um grupo. É a sua saúde, é a permanência, é além de dinheiro, é além de recursos materiais. É algo que você deixa ali um legado. Me chama a atenção a preocupação de Noemi naquela circunstância. Noemi ali estava preocupada, fazer com que o nome da família dela não fosse enterrado, mas que viesse tudo aquilo que pertencesse a ela e permanecesse da forma que deveria ser. E ela não queria que a geração dela acabasse por ali. O intuito dela era que Ruth sim tivesse um filho. E ela teve Obed. Ruth teve esse filho, e essa história é contada para mim e para você até hoje, para dizer, olha, não desista, por mais que você precise mudar geograficamente, por mais que você precise mudar circunstância, estações, a forma de você falar, a forma de você vestir, a mesa que você deve sentar, por mais que tudo isso aconteça, eu ainda vou fazer com que você permaneça sonhando, acreditando e sendo vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Se for para o Senhor, pode ser melhor. Por diversas vezes estamos permitindo que nomes sejam apagados. Essa noite eu quero encorajar você a trazer à memória nomes para que você conte histórias para sua família. Nomes para que você diga para a sua família, olha, começou até difícil, mas não vai terminar difícil, terminou muito bem, porque o Senhor fez muito mais do que esperávamos. O Senhor fez muito além. O Senhor fez com que essa mulher fosse da geração ali de Davi. E hoje você conhece Davi, você conhece quem foi Davi, os gigantes que Davi venceu, você conhece quais foram as lutas dele, e você conhece a história que ele conta e que a palavra de Deus conta até o dia de hoje. E essa noite eu quero dizer para você que talvez chegou aqui dizendo, olha, será que tem algo que pertence a mim? Será que tem algo que minha família deixou? Precisamos ter coragem, mesmo em meio a dificuldades. Quando olharmos para uma situação e de repente nos depararmos com os desafios que precisamos enfrentar, nós precisamos reacender a coragem que Deus colocou dentro de mim e de você. Nós precisamos olhar diferente, parar de picuinha e dizer, olha, eu tenho dinheiro para isso, mas eu não posso compartilhar com fulano, eu não posso compartilhar com ciclano. Não, isso não deixa histórias marcantes. O que vai fazer com que a sua história permaneça sendo contada é a generosidade que você tem sobre a sua mãos e sobre as suas ações. Isso vai deixar histórias de sucesso para serem contadas. Essa noite eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Talvez essa noite você se encontre aí, se sentindo só, dizendo para o Senhor, olha, eu não tenho nenhuma Noemi na minha vida. E também não sou o Boaz, não sou influente, não me sinto aquele que vou resgatar algo. Eu quero dizer para você que se esse tema está sendo pregado e você está aqui essa noite,
é porque o Senhor quer transformar a sua mente sobre isso. O Senhor quer lembrar você de algo que te pertence. O Senhor quer trazer à tona aquilo que você um dia falou que ia construir e não construiu. Ou aquela aliança que você deixou pelo caminho. Ou aquelas sandálias da humildade que você não teve, que você não tirou, que você não disse, olha, esse caminho aqui é contigo, esse caminho está aqui com você. Ou aquele contrato que você precisava finalizar e você também não finalizou. Você disse, olha, eu até falei, mas eu não cumpri a minha palavra. O Senhor está reunindo essa noite homens e mulheres de coragem. O Senhor está reunindo essa noite resgatadores. O Senhor está dizendo para você, independente da cultura, eu continuo sendo Deus. Independente do tempo, eu continuo sendo Deus. Independente daquilo que você pensa da sua família ou de você mesmo, eu continuo sendo Deus. Eu posso transformar o modo de você pensar. Eu posso transformar essa bagunça em organização. Sabe, talvez você chegou aqui com um coração aí apertado. Chegou com vontade de chorar, como muitos falam, o choro entalado. Não, hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Sabe, o resgate está chegando até você. Você será notado, você será notada. Você vai encontrar no tempo certo, com a pessoa certa, no momento certo dado por Deus. Um resgatador, ele é além de uma pessoa. Ele é uma coragem, ele é uma determinação. Ele é um princípio. Ele é uma libertação. Ele é uma visitação. Hoje o resgate está visitando você. Visitando você. No momento que você deitar hoje, você vai ver o Senhor falando com você. E Ele vai lembrar aquilo que te pertence. Vai dizer, você não está só. Você não está lutando só. Você faz parte do meu povo. Eu sou o seu Deus. Eu vou continuar aqui. Ninguém vai pensar mal de você. Assim como Boaz falou para Ruth, ninguém vai pensar mal de você. Ninguém vai falar algo de você. Ei, Ele vai ter todo o cuidado com que você não seja exposto. Ele está fazendo com que o seu nome seja soprado em lugares que necessita ser soprado. Ele está fazendo com que a influência, o poder chegue em suas mãos, porque você tem maturidade de lidar com Ele, e você vai saber verdadeiramente como executar aquilo que foi te orientado a ser executado. Resgatar é você pegar algo que pertence a algum lugar ou alguém, e você vai conseguir discernir esse algo que você precisa colocar em um lugar diferente. Ou você seja aquele que perdeu algo e precisa encontrar. Ou você está se realiançando novamente com o Senhor. Você está dizendo, olha, minha vida não pode continuar aqui sem Ele. Minha vida não pode continuar aqui sem que eu sinta a presença dEle, sem que eu sinta verdadeiramente que eu fui resgatado. Eu até ouço, pastora, mas não acredito. Se você está aqui essa noite, eu quero dizer